Pode desligar aqui? Pode desligar. Que essa zoada não atrapalha. Então, pessoal, boa noite a vocês que estão aqui, nos dando essa honra de nos ouvir para essa noite desse encontro doutrinário, uma palestra em que o tema foi sugerido pela casa, onde eles nos trazem uma temática da qual eu gosto muito de falar, só que a elaboração do tema, ou seja, quando o perdão pede um olhar de amor, foi uma construção da casa. E esse tema me fez eu ficar transitando sobre o perdão, sobre o amor, e como é que eu vou falar sobre isso, tendo em vista que são duas coisas que eu não consigo viver ainda, nem o perdão, nem o amor. O amor no nível amplo, no nível lato, no que ele deve ser vivenciado, que a gente entende o amor incondicional, que uma pessoa conseguiu demonstrar, que o único que passou na terra, que viveu esse amor na sua inteireza, desde que nasceu até o momento que expirou na cruz, foi Jesus de Nazaré. Nós não sabemos de nenhum outro. Os outros se aproximaram, vieram depois São Francisco de Assis, que era o médium de Jesus na terra, amou muito. Nós temos Madre Teresa, que amou demais, mas nenhum deles tiveram a capacidade de amar como Cristo amou, né? Ele realmente foi disruptivo, ele dividiu a história em antes e depois dele. Então ele é a proposta maior do exemplo do amor. E o perdão, a gente diria que o termo perdão vem de perdonare, que significa doar por inteiro. Então, se for etimologicamente falarmos do perdão, nós vamos ter na própria palavra perdão, que é o doar por inteiro, o amor. É como se o perdão fosse o filho dileto do amor. A capacidade de perdoar é inerente à capacidade de amar, porque não há quem dê por inteiro se não tem a capacidade de amar, no sentido do que a gente entende, que é o amor no sentido humano, mas que ele pode ser vivenciado na dimensão do perdão. Então eu vou tentar traduzir isso para uma linguagem mais acessível para todos nós. O perdão, então, significa doar por inteiro. O que significa perdoar? É eu doar por inteiro, é eu ter a capacidade de amar por inteiro, sem ressalvas. Veja que o termo perdoar também é a mesma etimologia da palavra perfurar. Perfurar é furar por inteiro. Da palavra percorrer, fazer o percurso por inteiro. Pernoitar, ou seja, passar a noite inteira. Então a palavra perdoar é doar por inteiro. Essa perspectiva, então, vai me trazer duas referências que é as que eu tenho falado ao longo do tempo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá vários capítulos que falam sobre o perdão, né? Aquela velha passagem quando Pedro disse: quantas vezes, Pai, Mestre, devo perdoar meu próximo? E aí Jesus responde: devereis perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então significa que o perdão deve ser infinito, ok? Mas temos obras de espíritas atuais, que é um livro que eu já fiz várias palestras aqui, talvez tenham me dado esse tema, porque é um tema do qual eu tenho falado bastante, para aprender a perdoar e para aprender a amar. Talvez falando e repetindo, eu crie alguma massa crítica em mim, a ponto de eu poder vivenciar aquilo que eu prego, porque nem tudo que eu digo eu vivo, mas eu estou procurando viver. É bom que fique claro: ah, Flávio, você então perdoa? Não, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimentos, às vezes eu tenho raiva. Eu amo por inteiro? Não, eu tenho um amor ainda, que é um amor ainda nos níveis bem primários, o amor erótico, o amor porneia, que é o amor posse, na visão grega, que divide o amor em algumas gradações, que ele vai definir como amor porneia, o amor eros, o amor filia, que é o amor amizade, o amor estorage, que é o amor família, e o amor ágape, que é o amor incondicional. Esse amor, quando a gente vê no Evangelho, que Paulo de Tarso vai dizer na sua primeira epístola aos Coríntios, que é: mesmo que eu falasse todas as línguas, tivesse todas as possibilidades, se eu não tiver amor, eu nada serei. Esse amor que Paulo fala e que o Cristo traz é esse amor incondicional. E na terra, ninguém vive ele na sua inteireza. A gente vê momentos de amor incondicional. Por exemplo, uma mãe, quando tem um filho que renuncia uma noite de sono, ela está ali amando incondicionalmente, porque ela está renunciando o seu sono para se dedicar àquela criança. Um pai também que passa uma noite inteira com o filho ali, porque a mãe está em condições de não poder dar assistência, ele está tendo ali um esboço de amor incondicional. Mas mesmo os pais não amam incondicionalmente o tempo todo. Por que não amam? Porque eles condicionam. Às vezes um filho que nasce com algum tipo de orientação sexual, ele fica querendo que o filho tivesse uma outra orientação sexual que fosse mais confortável para o pai.
Então, e para a mãe, isso não é amar incondicional, é um amor condicionado. É um curso que o filho quer fazer e o pai não aceita e acha que ele devia fazer o curso A ou o curso B, não libera o filho para deixar que ele tenha o livre-arbítrio dele na escolha do que funciona para ele. Então, quem amou incondicionalmente foi Jesus, que realmente amou a mulher adúltera, amou os ladrões que ficaram com ele do lado da cruz, conseguiu amar o próprio Pilatos, conseguiu amar Judas, que o traiu e o entregou por 30 moedas, amou Pedro, que o negou 3 vezes antes do galo cantar. Ele amava todos, amava os leprosos, tinha capacidade de tanto amor, de ser capaz de tocar os leprosos, conviver com as prostitutas, com as mulheres que adulteravam. Então ele é o exemplo máximo do amor. A gente, quando fala de amor, tem que saber que o amor da gente é um amor do humano, aquele amor que não é o que o Cristo fez. Então, esse livro de Alberto Almeida, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, é um livro maravilhoso, que traz tudo sobre o amor, essas definições, e muito do conteúdo que eu trago para vocês está nesse livro aqui. O livro também de Wolfgang Klinger, O Auto Perdão, onde ele vai trazer o aprendizado necessário. Ele vai falar de tudo que não é o perdão, porque a gente pode dizer assim, o que é perdoar de fato, Flávio? Aí fica difícil definir o que é o perdão, é melhor te definir o que não é o perdão. Então, eu vou dizer isso ao longo da minha exposição, se assim tiver tempo para explorar esse tema, explorar essa vertente. Mas então, quando o perdão pede um olhar de amor, a premissa básica para a gente poder entender sobre o perdão é uma coisa que é fundamental. Não há como perdoar ao outro se a gente não consegue se perdoar. Não me venha com falácia, não me venha com hipocrisia. Ele me faz algo, eu só tenho como perdoar ele se eu já tenho uma capacidade de me perdoar. Senão, é meramente um verniz social, é meramente uma formalidade para a gente se manter aceito, pertencente na relação com o outro. Porque o perdão genuíno, ele deve partir de uma premissa, no meu ponto de vista, pelas leituras que eu faço, de que deve haver um perdão a si mesmo, por você ainda estar como está. Então, quando você diz assim, eu posso perdoar alguém à medida que eu consigo me perdoar, porque se eu não consigo me perdoar, eu não tenho como perdoar o outro. A mesma coisa o amor. Eu não tenho como amar a senhora se eu não consigo me amar. Então, todos os níveis que nós argumentamos, quando dizemos que amamos o marido, amamos o filho, amamos o pai, amamos a mãe, prestem atenção, em primeiro lugar, se vocês têm a capacidade de se amar, porque na máxima do Evangelho diz, amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não estou amando a mim mesmo? Amar o próximo como a ti mesmo significa que eu preciso me amar para ter a capacidade de amar o outro. A experiência do amor parte de um exercício do alto amor. Vamos juntos? A experiência do amor parte de um exercício do alto amor. E o alto amor parte de um exercício do alto perdão. Olha que coisa incrível, eu já estou falando aqui, as inspirações estão chegando e eu já estou falando de um jeito como eu nunca falei em outro centro. Isso que é maravilhoso. Por isso que eu gosto de fazer palestras. Vocês estão rindo aí no fundo, né? Mas é isso mesmo, porque eu já falo desse tema tantas vezes. Eu digo, meu Deus, mais uma vez falar sobre perdão. O especialista nisso é Alberto Almeida, que escreve muito sobre perdão. Eu já li todos os livros dele, O Casamento, a Arte do Reencontro, Pais e Filhos, Nos Fortalecimentos dos Vínculos Familiares, O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão. Eu li o livro dele também, que é A Criança Interior. Pois é. A gente não vai abrir para isso agora não, senão vai perder meu raciocínio. Então, minha querida, segurei sua energia em nome de Jesus. Amém? Digo amém, amém. Então, irmã, vamos lá. Na perspectiva dessa temática, eu só tenho como amar se eu tenho o exercício em mim do alto amor. Eu só tenho como perdoar se eu também exercito o caminho do alto perdão. Se a gente não consegue perdoar, é porque a gente não tem ainda a capacidade de se perdoar. O alto perdão é um aprendizado necessário. Vejam como uma coisa está atrelada à outra. Eu não tenho como me amar se eu não me perdoo. Vamos exemplificar. Na jornada evolutiva dos seres imortais que somos, caminhando do átomo ao arcanjo, vivendo experiências em vários corpos, a gente entra em corpo e sai de corpo, não é isso? Mas a gente nunca sai da vida, porque a vida é única, dizia Paulo de Tarso. A vida é única. Os nossos irmãos protestantes e católicos falam que a gente contraria as leis do Evangelho. Mentira. Eles não entendem que a gente acredita que a vida é única. Como, Flávio, a vida é única se você encarna e reencarna, encarna e reencarna? As existências são múltiplas.
mas a vida é única. Quando você é criado por Deus simples e ignorante, você jamais deixará de ter vida. Você viverá eternamente, ou você viverá para sempre, até atingir a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus. Jesus também se tornou perfeito como Pai Celestial, na perfeição relativa do que foi o Pai, que é o Criador, que é Deus. Então todos nós caminhamos inexoravelmente para quê? Para a perfeição. E para que eu possa me amar, é preciso me perdoar. Então, como eu já tive várias existências, uma única vida, a gente trabalha com terapia de regressão. Eu faço regressão de memória em alguns pacientes. Às vezes é difícil a pessoa, quando regride, aceitar que ela foi um algoz de alguém. Normalmente a gente só se quer ver como uma pessoa boa, como um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, alguma coisa que foi legal. Mas às vezes a pessoa se depara com coisas que não foram tão boas. Malandros, às vezes foram prostitutos, às vezes foram cafetões, às vezes foram carrascos, às vezes foram senhor de engenho, às vezes foram capatazes, às vezes foram políticos corruptos, às vezes participaram da revolução, guilhotinando as pessoas, às vezes fizeram pedofilia. Muitas coisas a gente vive nas experiências sucessivas. Imagine então que se eu estou aqui hoje, fruto de várias existências equivocadas, algumas, e outras positivas, porque nem tudo se perde numa existência. Eu nessa existência não matei ninguém ainda, e não pretendo matar, mas em mim há um assassino, porque em vivências passadas eu já matei. Ah, Flávio, como assim você foi assassino? Fui. Eu matei um monte de cristão no Coliseu de Roma, eu matei escravos quando fui senhor de engenho em Cachoeira, na Bahia, quebrei na porrada no Pelourinho, eu matei pessoas na Revolução Francesa, na guilhotina, eu participei na Revolução Francesa com girondinos e jacobinos, e com Danton, com Robespierre. Então, se eu já vivi antes várias vidas, já cometi várias atrocidades, eu tenho que trabalhar em mim o auto-perdão, para poder conseguir evoluir para o amor. Porque se eu carrego em mim as experiências da culpa, do passado delituoso, de iniquidades e de dores, e não tenho a capacidade de me perdoar, como é que eu posso perdoar ele? Como é que eu posso perdoar quem me trai? Como é que eu posso perdoar a quem me maltrata? Não há como, não há como. É impossível perdoar o outro se vocês não se perdoam. Então o melhor exercício que vocês têm do perdão é trabalhar o auto-perdão. Trabalhando o auto-perdão, vocês podem construir um olhar de mais amor por vocês em primeiro lugar, para que assim vocês consigam amar. Olha que coisa, que poético, não consigo repetir mais. Então, trabalhando o auto-perdão, nesse lugar de aceitação do que foi possível nas existências que vocês tiveram, porque tem pessoas que precisam se perdoar de atos que cometeram agora. Eu também tenho alguns delitos que eu pratiquei nessa existência de 50 anos que eu faço ano que vem. É óbvio que eu cometi um monte de equívoco. Quem não cometeu aqui entre vocês, que atire a primeira pedra. Então não queiram trabalhar o perdão ao outro primeiro. Trabalhe o perdão a vocês mesmos. Como, Flávio, como é que eu faço? Olhando para dentro, mergulhando para o mundo íntimo, descobrindo as suas tendências, as suas más inclinações e dizendo sim para elas. O que é dizer sim? Ah, eu vou dizer sim para uma violência de bater. Não, eu digo, olha, eu sei que eu tenho em mim um violento. Eu tenho dentro de mim um bruto, um déspota, um autoritário. Eu tenho dentro de mim isso tudo, mas eu vou dar vazão a isso? Não. O que eu estou dizendo é reconhecer que vocês têm isso, porque a premissa para o autodescobrimento e o autoconhecimento e a autotransformação e a autoiluminação é a assunção, é reconhecer-se que tem as inabilidades. Não está lá no livro dos Espíritos, não está lá na codificação. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua predisposição em se transformar moralmente e domar suas más inclinações. Não está ipsis literi. Domar as más inclinações. Já está implícito lá que a gente tem que domar as más inclinações. Significa que eu tenho más inclinações. As pessoas que passam pela vida, elas cometem delitos. E eu sempre exemplifico o meu caso, porque não há melhor coisa do que dizer de mim mesmo. Mas a gente pode extrapolar para outros personagens do Evangelho. Saulo de Tarso, ele foi o quê? O apóstolo dos gentios, como Paulo. Mas quem leu o livro Paulo Estevão sabe que Saulo era um assassino. Saulo era assassino. Matou, apedrejou um monte de cristão. E o primeiro mártir foi Estevão, que ele mandou apedrejar. Perseguiu o cristão, fez miséria. Então Saulo de Tarso era um assassino. Só que Jesus via nele, no assassino, o Cristo, que dizia na estrada de Damasco:
o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Jesus, ele cegou-se e ajoelhou-se no deserto, e Jesus apareceu para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou tão constrangido que ele perseguia os cristãos, porque ele tinha raiva de Cristo, porque ele defendia Moisés, e ele era um grande defensor de Moisés. Mas Estevão, quando foi apedrejado por ele, dizia: Saulo, Abigail, que era a mulher que ele se apaixonou, que era irmão de Estevão, leiam Paulo Estevão. Se não leram Paulo Estevão, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui na terra. É porque não leu a melhor obra da literatura de qualquer nível. É o melhor livro do planeta Terra, é Paulo Estevão. No meu ponto de vista, é o livro mais lindo, não só meu, de muitas pessoas, de qualquer literatura, de Veríssimo, de Jorge Amado, de Carlos Drummond, de Clarice Lispector, não importa o autor. É o livro mais lindo do planeta. De Kafka, de Dostoiévski, de Tolstói, não importa. É o livro mais lindo, segundo muitos estudiosos de qualquer tipo de doutrina, é o livro Paulo Estevão. É um divisor de águas. Então, Saulo era assassino e se converteu na estrada de Damasco, e já no final da sua história ele fala assim: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive através de mim. Ele se torna conectado com Cristo. Outro, Santo Agostinho, ladrão, que Santa Mônica pedia a Deus para poder tirar o filho daquele lugar. Santo Agostinho era ladrão. Então, Santo Agostinho era ladrão e se tornou Santo Agostinho. Aí ficou olhando assim: então, Flávio era assassino, estou me tornando um homem que não é assassino, matei gente no passado, mas não mato mais. Se eu fico preso aos delitos praticados e não me perdoo, fico me punindo, eu nunca consigo me amar, e eu nunca consigo reconstruir uma nova história. Então, o que é que eu posso dizer na visão atual? O que permeia na sociedade odierna, moderna, é o complexo da culpa. Por isso que eu vou ler essa mensagem da benfeitora Marta, porque ela traduz muito precisamente. Ela trouxe ontem essa mensagem, ontem. Quem conhece Dona Marta aqui, a benfeitora Marta? Alguém conhece? Oh, ninguém conhece. Marta é um espírito de escola que psicografa de domingo a sexta-feira através de Marcel Mariano. Quem conhece Marcel Mariano? Só ela. Marcel Mariano é um médium baiano, é um querido que trabalha todos os dias, trabalha na Mansão do Caminho, no setor jurídico lá, e faz parte do Caminho da Redenção. Ele todo dia, ele psicografa a Marta, ele acorda 4h20 da manhã para psicografar ela e mandar 6h30 a mensagem na lista de transmissão do WhatsApp para todo mundo. São mensagens belíssimas, são mensagens transformadoras, falam da atualidade, falam do momento político, do problema do meio ambiente. Ela é incrível. Eu amo tanto Joana quanto Marta. São os espíritos que hoje eu tenho mais vinculação assim no lado do gênero feminino, Joana de Ângeles e Marta. E a mensagem dela de ontem foi muito impactante. Fala sobre a culpa, fala sobre o perdão. Por que eu falo sobre isso? Porque a gente não consegue se perdoar se a gente continua alimentando o complexo da culpa. A culpa não nos leva para o mais, a culpa só nos leva para o menos. O que significa isso, Flávio? Não há quem esteja aqui que não tenha um complexo de culpa, que não viva um pouquinho da mágoa, do ressentimento. Faz parte. O que eu digo é quando você permite que a culpa determine suas escolhas, escolhendo relações tóxicas. Eu tenho um dedo sujo, Flávio, só escolho o homem que não presta. Quando você vai investigar, ela escolhe porque ela não se acha merecedora do amor. Por que ela não se acha merecedora do amor? Porque ela não se perdoa. Como ela não se perdoa de delitos praticados nessa ou noutra encarnação, que nem todo mundo lembra, mas somos espíritas aqui, reencarnacionistas, e sabemos que nós somos o fruto do inconsciente que está aqui nos gerenciando as nossas escolhas. A mente consciente está se relacionando aqui com o mundo, mas eu tenho um arcabouço de memórias aqui passadas que ditam as minhas condutas, às vezes, ditando para eu sabotar, boicotar a minha própria felicidade. E não entende porque meu dedo é sujo, Flávio, eu só atraio um homem que não presta. Estou dando exemplo de homem que não presta, que é mais comum as mulheres trazerem essa informação. A gente vai perguntar por que você atrai homem que não presta, o que você faz esse atrator, por que você atrai? Porque você não se acha merecedora do amor. Quando você se submete a relações tóxicas, relações abusivas, pode mergulhar para dentro que tem em você uma pessoa que não se perdoou. De quê? Não sei, não se perdoou. De qualquer coisa que tenha feito nessa vida ou noutras vidas. Nas experiências do que eu tenho de consultório de regressões de memória, a gente vai ver pessoas que às vezes não vivenciam o seu potencial máximo com medo de repetir padrões. Mulheres que têm um potencial sensual, um potencial sedutor, oprimem sua sedução porque regridem e percebem-se que foram mulheres promíscuas, foram mulheres que viveram a licenciosidade moral, viveram nos prostíbulos. As sacerdotisas. É isso, as mulheres que eram chamadas as cortesãs,
e com medo de atuar no lugar da potência que elas trazem, elas ocultam a sua própria energia psíquica, libidinal ou energia criativa, com medo de repetir o padrão. Aí você fica, poxa, você está nesse lugar por quê? Você é uma potência, você pode criar mais. Aí eu não viste essas roupas porque eu não sei. Aí quando vai regredir, porque vivia dançando com música, com castanholas, nas tabernas, nos lugares lá, seduzindo homens, destruindo casamentos, corrompendo-se, usando o seu aparelho genésico para a troca monetária. E aí se culpa, mergulha no corpo para fazer uma nova caminhada e fica com o inconsciente dizendo, olha lá, ó, cuidado para você não voltar a viver a experiência do passado. E aí começa a sabotar a própria potencialidade que ela tem. O que é que eu quero dizer? Olhar para isso e dizer assim, ok, eu sei que eu tenho em mim isso, mas eu já não sou isso. Como eu olho para mim, eu sei que eu tenho em mim o centurião do passado, eu tenho em mim o senhor de engenho, eu tenho em mim o político, eu tenho em mim as experiências que eu vivi, o cigano, mas eu já não sou mais isso. Eu estou Flávio nesse personagem. Para isso eu preciso olhar para dentro. E quando perceber as minhas más inclinações, olha, eu tenho uma tendência a isso, uma tendência a aquilo. Isso é o quê? Nessa vida eu não vejo nenhum sentido. Está no passado. Por isso que a reencarnação não é uma lei da vida do espírita, nem do budista, nem do hinduísta. É uma lei humana. É uma lei divina, melhor dizendo. É uma lei divina. Só que os agnósticos, os ateus, os protestantes, os católicos não sabem ainda porque não querem. Mas não é coisa do espiritismo. A reencarnação é a lei da vida. Como a lei da gravidade é uma lei da Terra, que se você se jogar de um 13º andar, você vai cair no chão. Então a gente tem que entender que nós estamos nesse périplo, entrando em corpo, saindo de corpo, e nunca saindo da vida. Quando a gente não se perdoa, a gente vai dizer que o problema, eu tenho o dedo sujo. Quando você vai investigar o dedo sujo, é a culpa que traz de não se merecer, não achar merecedor de um amor que seja nutritivo, de um amor que seja proativo, porque sabendo que pode se relacionar com um cara bom, por exemplo, ele é muito bom para mim, eu não mereço ele. Por que não merece? Porque tem culpa, porque não se acha merecedor de um relacionamento de paz, de harmonia, com aquilo que é normal de um casamento. Os atritos normais fazem parte da relação no mundo de provas e expiações, mas a pessoa fica sempre repetindo os padrões. Quando você vai mergulhar no mundo íntimo, lá na psicologia profunda, tem uma pessoa que não se perdoou, que se culpa por alguma coisa, criei meus filhos errados, tinha o primeiro casamento, deixava meu filho em casa com a minha mãe, ia para a rua, voltava assim, assado, aí separa do marido, aí os próximos que atrai, nunca vai atrair um cara legal, porque ela quer atrair caras que sejam talvez abusivos, para punir ela daquilo que ela não se perdoou por não ter sido uma mãe presente. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Como é que a gente funciona? É assim que a gente funciona na vida. A gente não sabe por quê, a gente não olha para dentro, a gente não se conhece, a gente não tem um mergulho para dentro, só fica fora, vivendo as distrações externas, no oba-oba, brincando nas redes sociais, a política, graças a Deus acabou esse ciclo político. A gente vai viver uma nova fase agora, tomada de ajustamento das relações, em que perdeu, ficar pacificado, e quem ganhou também não ficar pisando em que perdeu, tentar unir o país no sentido de um propósito de mais 4 anos. A gente já passou 4, vai passar mais 4, a gente tem que vibrar para quem está na presidência, tanto o que estava como o que vai chegar, para que eles façam um governo que melhore a vida de todos nós. Não adianta vibrar para que o cara dê errado, porque vibrar para que o outro dê errado ou que esse dê errado, só faz gerar problema na base. A gente sabe que tem uns que atraem mais, outros que atraem menos, mas se aquele que ficou no cargo é o que a gente não quer, vamos vibrar para que dê certo. Se der certo, vai dar certo para todo mundo. Você entende isso que eu estou dizendo? Isso é trabalhar também o perdão ao que o outro cometeu de delito, é ter a capacidade de amar ao outro, mesmo que a gente não esteja ainda aceitando o que o outro diz. Amar o outro significa conviver com o outro, significa dizer, perdoar significa dizer, caminhe, eu não preciso conviver com você na minha relação. Isso é um equívoco, que as pessoas acham que o que não é perdoar, por exemplo, perdoar não significa conivir com o erro. Flávio, você não perdoou aquela pessoa porque você não aceitou. Não, ele tem que ser preso, ele cometeu o delito dele, ele vai ser preso, ele tem que responder diante da lei. Só que no meu coração, eu não trago dele uma mágoa, eu não trago um ressentimento, mas eu não sou obrigado, porque perdoou, vamos supor, o cara que matou um cara, que atropelou alguém, aquela pessoa que foi atropelada, que está com dor neuropática, que ficou na cadeira de roda, perdoar não significa parar de sentir dor. Ela vai continuar sentindo dor a vida inteira, mas ela pode liberar o outro, de olha, você não tem mais um lugar de ação na minha vida, eu lhe perdoo, siga seu caminho. Eu vi um pastor dessa vez aí falando, é um pastor chamado Caio Fábio, ele é um cara bem interessante, ele era da Universal, ele era da Assembleia, separou do Sila Malafaia, separou de Macedo, esses pastores aí, e ele seguiu uma linha independente. Ele estava falando ontem num vídeo, dizendo que o filho dele foi atropelado, o filho que ele muito amava. A menina vinha alcoolizada, com carteira vencida, numa velocidade absurda, numa BMW, filha de alguém rico. O filho foi fazer alguma compra assim, quando ele pisou no meio fio, a menina apanhou ele, jogou ele no teto, ele bateu lá em cima, quando caiu morto. Ele foi receber esse filho, os filhos chorando, dizendo, pai, não venha não, que é o filho mais amado dele. Ele foi,
ele fez no velório, que ele falou que o filho jamais ia perdoar se não fosse ele, e a menina depois ficou com remorso, com culpa. Ele falou, eu quero saber quem é sua filha. Ela com medo de encontrar com ele, ele foi até ele e disse assim, eu não tenho mais mágoa de você, minha filha, não carregue esse peso no seu coração, meu filho já foi, agora você tem que viver sua vida. Ele foi dar a ela o perdão dele. Ela poderia não ter se perdoado, mas ele teve a capacidade de ter o perdão e não guardar mágoa no coração dela, mesmo tendo sido morto o seu filho. Como o Papa também, que tomou um tiro, foi na cadeia perdoar o outro. Então quem guarda mágoa, guarda lixo mental. Quem tem a capacidade de perdoar, é um peso que vocês tiram da vida de vocês. Esse pai que perdeu esse filho, o Papa que tomou o tiro e tem a capacidade de perdoar o seu algoz, eles tiraram a carga da vida deles, que é um lixo que ele carregaria para o resto da vida. Vocês entendem o que é a mágoa? A mágoa é aquilo que você fica guardando o tempo todo e cheirando, como se fosse no ônibus, no metrô, você pega uma pessoa vomitou em sua camisa. Você pega um vidro desse da Tupperware, vou pegar até esse copo aqui, vomitaram no metrô em mim. É um negócio da Tupperware. Eu limpei o vômito. Tá vendo aqui a cena? O cara do meu lado aqui, eu digo, pô, meu irmão, você me vomitou? E eu falei, foi mal, meu irmão. Eu bebi muito essa noite. Eu fechei a Tupperware, levei para minha amiga, que morava lá na Lauro de Freitas, entreguei ela assim, a sua negócio da Tupperware eu tive que usar para limpar o vômito. É mesmo, Flávio, esse negócio, joga esse negócio fora. Eu digo, mas é seu. Eu digo, eu não quero mais isso não, de melar de vômito. Eu pego isso aqui, digo, você não quer, eu vou levar para casa, levo para casa e guardo na minha gaveta. Chega no carnaval, eu abro, dou uma cheirada, fecho. Vê o São João, dou uma cheirada no vômito. Chega o Natal, abro, cheiro. Como é que está isso aqui? Podre. O vômito naquela Tupperware que eu não tirei, não lavei, não fiz nada e guardei. Quem guarda mágoa, guarda isso, guarda lixo mental. É o que vocês fazem quando vocês se magoam com alguém que cometeu um delito e ficam o tempo todo remoendo. O veneno que o outro lançou em você, você ficou com você. Porque é você carregando algo que você podia se deixar para trás, liberasse de você. Magoar-se e ficar na mágoa, no ressentimento, é você ficar sentindo o cheiro daquilo que não presta a vida inteira. Então quem se libera daquela Tupperware suja, deixou para trás aquilo e tocou sua própria existência. Então no movimento de construção do perdão, o perdoar não significa conivir com o erro, o perdoar não significa parar de sentir dor, o perdoar não significa, deixa eu lembrar aqui, porque são vários pontos que ele traz. Perdoar, quando você perdoa, por exemplo, ele traz um exemplo muito interessante, um pai abusador, ele traz um exemplo mostrando nesse livro. Ele abusou da menina, que era filha, até os 13 anos. Beleza. A menina cresceu, teve uma filha que está com 12, 13 anos. Ela perdoou o pai. Perdoar o pai significa, eu não carrego essa mágoa mais do Senhor que fez isso comigo. Toquei minha vida. Mas não significa confiar, não significa confiar no pai. Então não confia, não perdoou, não. Se ela tem uma filha dela de 13 anos, o pai foi um abusador dela, ela cresceu, perdoou o pai, teve um lugar de amor no coração, está com a filha na mesma idade, ela vai viajar para outro país, vai largar a filha dela lá com esse pai dela? Não. Perdoar não significa confiar, não. Perdoar significa não levar no coração a mágoa e o ressentimento. Então você Flávio, então você não perdoou seu pai porque você conta a história do bolo que eu tomei. Quando eu conto a história que meu pai me dava meia dúzia de bolo e minha mãe me dava cinturãozada, minha avó me batia, eu tinha 3 turnos de porrada, eu sempre falo isso aqui, né? Isso é sempre, eu apanhava de 8 a 18, minha avó que me criava, que era a porrada dela, a vez dela. Minha mãe chegava do polo, petroquímico de Camaçaria às 18 horas, então minha mãe me batia de 18 às 22, eu era um anjinho de candura, né? Me batia de 18 às 22, e 22 meu pai chegava na Ótica Ernesto do Guatemi, e aí ele vinha cansado daquele rodoviário circular A, que eu morava em Brotas, e ele quebrava na porrada também, porque quando a gente aprontava, então eu apanhava de minha avó, que brigou, depois minha mãe chegava, vocês brigaram hoje, brigou, cinturãozada, e meu pai terminava o turno da porrada com bolo. Eu hoje rio disso, eu falo, meu pai, ele não. Eu falei, quem bate nunca esquece, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Eu que apanhei, eu não esqueço. Eu sempre vou lembrar daquilo que eu recebia de bolo, meu irmão também, minha irmã. Ele disse, não, Flavinho, não era assim que eu lhe batia, meu filho, pelo amor de Deus. Menos, meu filho. Eu digo, meu pai, quem bate esquece, quem apanha não. Quando eu conto isso, eu falo, você não perdoou seu pai. Perdoar não é esquecer. Eu só posso esquecer desses bolos se eu tiver o quê? Alzheimer. Eu não tenho Alzheimer. E quando eu não estou com Alzheimer, eu não posso esquecer o bolo. Você entende isso? Então, vocês confundem. Não esqueceu da surra, não perdoou. Não está confiando no pai pedófilo, não perdoou. Não está parando de sentir dor, não perdoou.
Não significa isso. Perdoar ou doar por inteiro. E aí precisa que você se reconcilie com vocês mesmos, que está no Evangelho. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça não te coloque na cadeia. O que é que tem aí nessa frase? Reconcilia-te. Reconcilia-te com você primeiro. Você se reconcilia com você, para depois se reconciliar com o seu adversário. O que é que eu quero dizer? Para a prática, seria isso. Se você cometeu um delito comigo, e eu estou magoado com você, não adianta eu ir para você, dizer que eu te perdoo, se eu não me reconciliei comigo mesmo. Ou seja, reconciliar-se comigo significa assim: olha, ele foi realmente um cara bem safado comigo, não foi fácil receber essa galinha pulando dele, eu sinto que eu cometi um delito também, eu pratiquei o mal a ele, e ao mesmo tempo eu estou me sentindo culpado. Mas não adianta eu pedir desculpas a ele ou a ela, se eu não me reconciliei com minha própria consciência de culpa. Primeiro você se reconcilia com você. O que é se reconciliar com você? Traduzindo em miúdos, eu olho para mim e digo: ok, você foi um cara cruel, você foi um cara muito duro com ele ou com ela, você cometeu um delito grave, Flávio. Isso é coisa que você ainda faça em pleno século XXI, sabendo sua história, de poxa, eu sou humano, eu conversando comigo mesmo, eu sou humano, comum e imperfeito, eu estou no caminho da perfeição, e isso faz parte do aprendizado. Eu cometo delitos, mas enquanto eu não me perdoo de mim mesmo por ter feito um delito com ela ou com ele, não adianta dizer assim: ô meu velho, me perdoe, pelo amor de Deus. Aí ele vai dizer assim: não me perdoa não, Flávio, você foi um cara muito ruim comigo, eu não estou pronta. Eu digo: peraí, eu começo a ficar no mimimi com ele, aí ele vai me controlar, é porque você é isso mesmo, você faz isso com todo mundo, não foi a primeira pessoa que você fez. Aí olha a diferença: se eu não me reconciliei comigo, ou eu não me perdoei pelo delito que eu pratiquei com ele, para que eu vou ficar pedindo desculpa a ele? Para que tem o risco dele ficar afundando ainda mais em mim, pisando meu pé, empurrando a faca e apertando? Olha a diferença de eu ter me reconciliado. Fiz o delito, transgredi, fiz alguma besteira com ele, fui para dentro de mim e digo: poxa velho, que cara você ainda é, dizer sim para mim, né, como eu sou. Isso não é coisa que se faça, Flávio, mas você ainda está nesse nível, velho. O que é que eu vou fazer? Ficar me punindo? Não vou, eu tenho que tocar a vida. Se reconcilie com você, cara, se perdoe. É isso mesmo. Perdoar não é dizer que você ficar repetindo isso o tempo todo, não. Se perdoar, você diz assim: ó, digo sim para mim, porque foi possível nesse momento, eu ainda estou desse jeito, eu ainda cometi esse delito, me reconciliando, eu vou para ele. Aí eu digo assim: poxa meu velho, eu sinto muito, cara, pelo que eu te fiz, foi uma coisa muito suja, foi vil, foi feio. E aí o outro, a gente não faz isso porque a gente tem orgulho, né? A gente acha que fazer isso é subjugar-se ao outro. Mas se você se reconciliou com você, não importa se ele vai pisar e vai meter a faca. Aí ele pode dizer assim: mas é problema seu, velho, você tem que se tratar. Você está nesse vídeo: opa, eu estou lhe vindo aqui dizer a você que eu sinto muito pelo que eu fiz, mas se você quer continuar carregando essa mágoa, é o seu tempo, irmão. Eu sinto muito, mas você precisa caminhar com o que é seu, você vai ficar com o peso do que é seu, e eu já estou carregando o peso do que é meu, mas eu não vou carregar mais esse processo de você me afundar no negócio que você fez, está vendo aí que você é ruim, que você é isso, aquilo outro. Não cabe, porque você só vai se martirizar, vai dar a ele o direito de controlar e conduzir suas emoções, como diz assim o existencialista Sartre. Ele diz: não importa o que os outros nos façam, o que importa é o que eu faço com aquilo que me fazem. Se ele fez algo a mim que foi uma coisa desagradável, isso dói, isso machuca. O que é que o tempo que eu vou ter é o tempo meu. Se eu quero me afundar com a tapaué, com o vômito, e carregar isso para o resto da minha vida, cheirando o vômito que jogaram em mim, é uma escolha. Mas eu posso dizer assim: ó, foi duro o que você me fez, doeu demais, só quem ama sabe e sente, na hora de deixar para trás, como diz o poeta, né, na música. A dor está aqui, mas eu vou me curar dessa dor, mas não vou permitir que você continue controlando as minhas emoções, ou seja, gerenciando as minhas emoções distante, fazendo com que eu fique me punindo, fazendo com que eu fique indo para o menos, fazendo com que eu fique adoecendo, que eu deprima, que eu desenvolva uma úlcera, um câncer, um processo por violência psíquica da culpa que eu carrego, alimentada pelo ódio e pela mágoa que ele me tem. Não tem espaço para isso. Eu não estou dizendo que a gente é um psicopata, só não sente culpa quem não tem nenhum, um sociopata, um psicopata, esse não tem culpa. Mas a gente que é humano, no nível das emoções que ainda estão permeando, a gente vai sentir culpa sim. Não precisa carregar a culpa como se fosse
um espinho na carne a vida inteira se martirizando. Então, para terminar, eu vou ler a mensagem, que eu acho que aqui fica para a gente arrematar o texto, arrematar a nossa fala, com a mensagem da benfeitora Marta. Vai ser muita clareza que ela vai trazer aqui. É até que horas ela na palestra? 10 para as 8. Então eu só tenho mais 10 minutos, beleza. Vou usar só 10 minutos mesmo para poder não cansar vocês, porque eu já vejo gente cochilando aí. É normal. Um dia de trabalho, cansado, a gente volta, né, e fica sentado numa cadeira dessa, ouvindo um cara desse, eu falo pouco, vocês já viram, né? Falo muito pouco, mas é isso mesmo, é o que tem para hoje. Então a mensagem de Marta diz assim, preste atenção, então eu falei de Marta, benfeitora espiritual de Marcel, que traz mensagem de domingo a sexta-feira, todo dia, Flávio, todo dia, ela vai chegar a 1000 mensagens, está em 900 e pouca, eu já fiz a locução de 380, salvo engano, 384 com a de hoje, e aí ela vai chegar a 1000, vai transformar essas mensagens em livros, vai virar ou 10 livros de 100 mensagens, ou vai virar 5 livros de 200 mensagens, é isso mesmo, de 200 mensagens, 2 vezes 5, 10, olha a mensagem de ontem. Ela diz assim, 31 de outubro de 2022, preste atenção, se cochilar, vou dar um grito do pé do ouvido, viu? Será sempre nas fontes das próprias experiências que o espírito beberá o doce néctar de suas conquistas ou experimentará o amargo elixir de seus fracassos. Já começa aí. Nós somos os próprios responsáveis pela nossa história. Você é vítima e algoz do que vocês estão fazendo de vocês. O cara ali balançou a cabeça, também está entendendo, já fico feliz, que já está compreendendo. Alguém lá no fundo também tem tido algum contato assim de que está percebendo, isso me deixa feliz. Chegando mais 2 senhoras ali, vejam a mensagem de Marta, ouçam com o coração. Eu não vou ficar repetindo que a mensagem é para finalizar o nosso trabalho, para não ficar remoendo muita coisa aqui e vocês ficarem saturados. Mas fiquem atentos, é difícil ficar atento, é fácil ficar atento na novela, é fácil ficar atento na notícia triste ou de alguma coisa de treta, mas ficar atento numa leitura edificante, que traz conteúdos morais, que faz a gente refletir para transformar nossa realidade interior, aí na mesma hora desvia, bate o sono, é incrível, pega um livro para ler, cochila na hora, mas botou a novela, não dorme de jeito nenhum, botou a série, fica duro vendo, botou no noticiário, vê, pegou um livro, Flávio, é um negócio sério, é um obsessor do sono, começa a ler, eu vou me embora, é um negócio incrível, então tem que ter uma força de vontade maior, todo mundo está rindo aí no fundo, porque sabe que um conteúdo de uma obra como essa pode dar um salto na sua vida, então você está lutando contra todas as suas más inclinações, contra o seu passado de resistência, do crescimento, sem falar nos cobradores evolutivos, chamados obsessores, que toda vez que vê vocês crescendo para alguma coisa que vai fazer vocês saírem do lugar do sofrimento, eles querem lhe puxar para lhe manter no mesmo lugar, porque se você cresce, eles não têm com quem atuar, eles não têm quem perturbar. Cada vez que vocês se imunizam, não vai ter ressonância com o psiquismo dessas entidades que querem ver o insucesso, que é o que a gente está vivendo no nosso planeta. A gente está vendo uma obsessão coletiva na Terra, não só no Brasil, como em todo o planeta. É um movimento incrível dos justiceiros, que estão nas obras de Manuel Flamengo Miranda, que são muitos dos mouros, muitos dos muçulmanos, aqueles que se sentiram injuriados na época da Inquisição, na época das cruzadas, e que estão vindo para destruir, principalmente, segundo Manuel Flamengo Miranda, o movimento espírita. Eles dizem que estão atuando dentro do movimento espírita, tem pessoas encarnadas no movimento espírita, dirigentes, que são esses opositores, que estão vinculados com o atraso evolutivo, fazendo uma balbúrdia dentro do movimento, para gerar uma separação, uma dissensão. E eles disseram, por que os espíritas? Porque eles estão vivendo o cristianismo, como Cristo propôs, eles estão trazendo o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que Jesus disse que enviava, enquanto os nossos irmãos estão brigando entre si, se confundindo, e no movimento espírita está acontecendo a mesma coisa. Já visto nesse movimento político que houve, as polarizações que houveram dentro do próprio movimento espírita. Então, para a gente finalizar com a leitura, vamos lá, fiz esse movimento que era necessário, vou ler sem parar. Será sempre nas fontes das próprias experiências que o espírito beberá o doce néctar de suas conquistas ou experimentará o amargo elixir de seus fracassos. Herdeiro direto de multifárias vivências, transitará do instinto para a razão e desta para a intuição, edificando a própria história com o cimento de seus atos. Olha que lindo, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Quando no estágio da consciência desperta, opta livremente por ceder aos apetites inferiores, de momento frui
a ilusória alegria de locupletar-se no campo dos desejos satisfeitos, tentando ignorar que o ato insano e a conduta equivocada alteraram rotas alheias, igualmente promovendo na própria marcha resultados indesejáveis. A gente às vezes comete delitos, atos que são insanos, para atender às nossas paixões primitivas, às nossas volúpias, e ao mesmo tempo esquecemos que os nossos atos interferem na vida dos outros, gerando danos, gerando sequelas, e não entendemos por que depois entramos no processo de rivalizações ou de cobranças desses que se sentem preteridos, magoados, que não conseguiram perdoar e não conseguiram ter a capacidade de amar e compreender o outro no limite do outro. Ela continua: a consciência ultrajada exige corrigenda. Olha como tem a ver. A consciência ultrajada, ou seja, a consciência culpada, exige corrigenda. A vítima se faz algoz impiedoso. Olha o que eu falei. Os obsessores que se sentem hoje como obsessores foram vítimas no passado e querem nos destruir. Mas ele não sabe que eles também foram algozes. Não existe vítima, não existe algoz. Todos somos vítimas e algozes das nossas escolhas evolutivas. A gente comete, eu regredi uma paciente hoje, aí ela viveu uma experiência numa vida lá no ano 1505. Ela tinha experiência de quê? De um homem que foi um cara completamente libertino, que vivia experiências de jogatina, traição, de não cumprir os prazos, fazer acordo com um e com o outro e não conseguir honrar. E aí foi, na história lá da regressão, foi até interessante, vivia num lugar meio primitivo, na imagem do inconsciente, nem tudo é muito definido. Ela vivia uma vida de prosperidade, mas depois passou por privações acerbas, extremas. Foi viver dentro de uma caverna, com a mãe, com alimento restrito. A mãe chegou, ela fez alguma coisa com o alimento, acho que queimou, torrou o alimento, ele no caso, né? Torrou o alimento, a mãe deu uma cacetada na cabeça. Eu digo, que negócio primitivo, retado. Eu até fiquei na hora da regressão, me assustei assim, digo, nossa, que violência. A mãe dá uma cacetada na cabeça, ele saiu rodando, parecia a idade das cavernas mesmo, né? Saiu arrebentando a montanha abaixo. As hienas queriam devorar porque estava fedendo a sangue, conseguiu fugir, se escapuliu, terminou morrendo na guilhotina. E aí, porque foi pego com as coisas equivocadas que fez. Digamos, essa experiência dessa pessoa está no inconsciente dela na vida atual. Se ela não se perdoa daquilo que fez, no completo autoconhecimento, no mergulho para dentro, para entender que aquilo foi possível, no personagem em que ele viveu, ela viveu, que era ele na época, não vai ter como diluir e se permitir para o mais receber a bondade de um relacionamento fraterno, receber o amor de um pai, receber o amor de um marido, receber o amor de um filho, porque vai ficar eternamente se punindo, porque não se acha merecedor, porque eu fui muito ruim, eu fui muito cruel, eu enganei todo mundo. Digamos que foi uma outra história, matei minha mãe, eu estuprei minha irmã, eu fiz isso, aquilo. Quantas coisas a gente já fez nas nossas vidas pretéritas? Se vocês não trabalham o auto-perdão, vocês não vão encontrar nunca a possibilidade de se amar, e nem vão conseguir a possibilidade de amar o outro. Então, amando o outro, também não vai ter quem lhe ame, porque para você ser amado, é preciso você se amar. Primeiro, eu só consigo ser amado quando eu me permito amar-me. Por quê? Eu não vou permitir relações tóxicas, eu não vou permitir relações de desamor, eu não vou permitir relações abusivas no trabalho, na relação de amizade, na relação conjugal, em qualquer relação. A premissa básica é vocês se amarem. Por isso que a construção do auto-perdão é um caminho imprescindível para o auto-amor. E aí, ele vai continuar dizendo, ela vai continuar dizendo, Marta, a consciência ultrajada, já falei, a dor e o sofrimento surgem por instrumentos de renovação e aprimoramento. Sob o aguilhão da restauração indispensável, o autor do gesto ou da manobra infeliz se vê constrangido ao resgate das próprias faltas, iluminando-se a caminho das regiões felizes. Olha o resgate das faltas, caminhando no amor. E ela continua, em percebendo que a má semeadura enseja a colheita de dificuldades, o inquilino do casulo orgânico, ou seja, o espírito vivendo na carne, vai despertando os centros psíquicos da vida moral, se ajustando à dinâmica do amor e da fraternidade. Aprende que quem ama, ou melhor, aprende que quem doa, multiplica. Quem divide amor, agrega esperança aos tesouros íntimos. Trabalho no bem, atrai parceria preciosa. Estudo dedicado, dissipa a ignorância e liberta o ser dos vagidos da ilusão. E igualmente, o investimento das energias nas ações deletérias possui seus efeitos na esteira do tempo.
embaraços na acesse, consciência de culpa, reclamando iluminação para dissolver a pequenez moral, aumento dos antagonistas ao processo que lhe é próprio, distanciamento de afetos e entes queridos, guindados a planos superiores, enquanto calceta patina no lodaçal da incúria e da viciação de livre adesão. É claro que as palavras dela são rebuscadas, é um português muito elaborado, do mesmo nível de Joana de Anjos, de Manuel Flamengo de Miranda, de André Luiz, de Emmanuel. Os espíritos de escola, eles escrevem com um português que é um pouco mais elaborado, que faz com que vocês vão para o dicionário. Marta me fez nesses anos, nessas locuções de 380, aprender um monte de palavra que eu não sabia. Eu mandava uma mensagem para o Marcelo: Marcelo, essa palavra está errada. Não, Flávio, isso significa isso. Aí eu no dicionário não encontrava. Tinha palavras que eu nem encontro no dicionário, que Marcel me dizia o que significava, ele conversava com ela: não, isso significa isso. É nesse nível. Então, quando vocês verem essas palavras aqui que vocês não estão entendendo, eu digo ok. Só para dizer a vocês, está lá no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo. Eu posto os vídeos todos os dias que está no canal. A mensagem eu boto na descrição quando ela cabe. Se vocês quiserem receber as mensagens de Marcel pela via da locução que eu faço, inscrevam-se no meu canal, Flávio Nery com I de Azevedo. Quem quiser também mandar mensagem no meu WhatsApp, pode mandar lá no meu canal do YouTube. Eu boto meu contato, vocês podem entrar no meu Instagram também, no meu Facebook, todas as minhas redes sociais. É meu nome completo, Flávio, repito, Nery de Azevedo. Foi lá, chega essas mensagens para vocês todos os dias, ou melhor, terças, quintas e domingo, quando eu posto na minha lista de transmissão do WhatsApp. Então ela continua. Ela diz, a saudade dos amores, 2 minutos para acabar. A saudade dos amores o corrói por dentro, a falta de quietude nas províncias da consciência o aturde. As pelejas enfrentadas e os resultados pífios obtidos geram frustrações crescentes, desanimadoras. E ela continua: chega um instante dourado onde o ser dilui parte de sua cegueira espiritual, se permitindo enxergar a longa estrada percorrida e o quanto está à sua frente. O passado clama por corrigenda, o futuro acena com paz interior. O pretérito exibe manchas, nódoas, que são reflexos das ações ignóbeis. O amanhã instiga o ser ao investimento intenso no resgate, pacificando as labaredas que consomem o joio imprestável. Espírito algum, gente, fugirá das próprias escolhas. Olha o que eu disse, ninguém vai fugir das próprias escolhas. Alma alguma atravessará os caminhos terrestres sem experimentar o efeito das próprias ações. E quando as atitudes começam a refletir uma firme decisão de acertar, o pensamento deixa de ser egóico. A amorosidade começa a ser um princípio ético e comportamental. A aventura, como sopro de vitalidade e renovação, vai imprimindo nova paisagem nas almas exaustas de tanto errar. Paixões se tornam emoções superiores, grilhões se desfazem, dando lugar a asas libertadoras. O instinto altera-se, fixando-se no ser a prevalência dos sentimentos. O outro deixa de ser usado, triturado, esmagado, tornando-se parceiro de caminhada comum. O tirano se faz servo de todos. Inegável reconhecer que quando a mensagem do Cristo se alinha, lúcida e bem compreendida na intimidade do ser, nova criatura ela se torna. Já não se compraz no mal. Em todo lugar e circunstância, enxerga a oportunidade de servir. Adapta-se com facilidade a qualquer ambiente inóspito, saneando com esforço a boa vontade, a atmosfera insalubre. Serve sem a preocupação da retribuição de qualquer espécie, acolhe críticas como estímulo, recebe elogios sem matricular-se na escola da vaidade, se sabe ainda pequeno, mas não atira pedras dos gigantes, reconhece as próprias limitações, mas prossegue alegre e cheio de bom ânimo na oficina do aperfeiçoamento sem fim. Seu modelo e guia é Jesus. Admira e respeita, termina aqui, admira e respeita no mundo aqueles que estão lutando contra os arrastamentos perniciosos, mas não lhes tributa qualidades que estes não possuem, nem elege tronos de fantasias para a bajulação perniciosa. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Torna-se um operário dedicado na construção da nova era, a começar de si mesmo.
e quando, sob imposição da morte, abandona o cenário do mundo, simplesmente recolhe a ferramenta gasta na gleba sensível e retorna ao caminho de casa, ofertando seus frutos ao Senhor da vinha. Onde estiveres, serão sempre reconhecidos como discípulos dele, por muito amarem. Marta Juazeiro, 31 de outubro de 2022. Amem, porque é no amor a si mesmos que vocês conseguirão ter a capacidade de amar ao próximo. Perdoem-se, porque em perdoando-se as suas más tendências, as suas más inclinações, não sendo coniventes, mas sendo resignados por estarem desse jeito, vocês estão na sua melhor versão. Essa é a melhor versão que vocês podem estar, melhor do que ontem e piores do que amanhã. Mas amanhã você estará melhor do que hoje. Ninguém vai retrogradar, ou estagna ou evolui, e vocês estão caminhando para a evolução de espíritos perfeitos que um dia serão, mas só atingirão esse êxito se conseguirem se amar e se perdoar. Essa é a nossa mensagem. Que Jesus ilumine a todos vocês e nos faça voltar aos nossos lares na mais perfeita paz, na mais perfeita harmonia. Muita paz e muito obrigado. Agradecendo ao nosso irmão Fábio por essa bela palestra, muito esclarecedora, que possamos retornar aos nossos lares com segurança, que possamos chegar em casa, nos nossos lares, pensar como está a nossa vida, como está os nossos problemas, que possamos perdoar até nos fez mal no dia. Pai nosso que está nos céus,